RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. A forma de ver televisão evoluiu. O CST On vê os teus canais favoritos onde e quando quiseres, por apenas 25 dobras. Para ativar, envia uma SMS gratuita para 19501. Recebe SMS de confirmação com a palavra passe de acesso e o link para descarregar a aplicação, disponível para clientes pré-pagos e pós-pagos. CST On, a tua TV, sempre contigo. Vamos, sem delonga, avançar então com a análise dos temas da semana. Para quem acompanhou a publicação, já conhece os temas, mas nós, como é natural, estamos sempre em cima dos temas que mais marcam, de facto, a semana e a atualidade política e social de São Tomé e Príncipe. Por isso, vamos fazer aqui uma prévia com a análise de um outro tema que para já não está na agenda, mas que nestes últimos dias ganhou de facto relevância necessária para que fosse aqui analisado pelos nossos painelistas. Estou a referir-me à informação ou à polêmica, se quisermos, que envolve um ex-conselheiro do presidente da República. Informações que começaram a circular nas redes sociais dava conta que o senhor estava a ser procurado pela Interpol, havendo assim um mandato internacional contra a sua pessoa. O passaporte desta pessoa, um cidadão estrangeiro, circulou nas redes sociais e hoje ou ontem mesmo começaram a circular também imagens. A Presidência da República reagiu através de um comunicado, confirmando sim que havia nomeado o senhor para o cargo de conselheiro especial do presidente da República, mas após ter recebido a informação de que o mesmo estava de facto a ser procurado ou existe um processo internacional contra a sua pessoa, terá exonerado o tal conselheiro no dia 4 de fevereiro. Penso que são mais ou menos estas informações que estão a circular, mas certamente cada um dos nossos comentadores poderá ter recebido mais ou menos informações, e é na base disso. Carlos Semedo, eu começava consigo, na base destas informações que temos ou que tem, como é que analisa esta situação? É uma situação grave? É uma situação preocupante ou é algo que se pode reagir com normalidade e a Presidência da República estará a agir bem perante a situação? Como é que avalia? Muito obrigado por me dares a palavra em primeiro lugar. Bom, eu avalio com a máxima nota negativa. O professor Miguel Gomes e o professor Liberato, o arquiteto, saberão disso. A máxima nota negativa. A Presidência da República, pegando nas tuas palavras, não andou bem, está muito mal, e o problema é que a normalização das ilegalidades, como eu falava há 2 programas atrás, a normalização das violações da Constituição, a normalização da convivência com a corrupção, leva a que, internamente, se possa, através das fações respectivas, não é? Levar aos ataques e àquela forma de conspurcar a água para que não se veja nada. Portanto, Josimar, é gravíssimo o que está a passar. Mas poderia até nem ter tanta gravidade. Se o Presidente da República vai passar a expressão, costuma-se dizer, epá, o assunto é tão bombástico, tão terrível, o que é que eu faço neste momento? Eu diria, faça-se de morto. Entendes? Não diga nada, fique calado, não reaja, espere para ver quais são as consequências. Porque se a Interpol tivesse estado em São Tomé, como alegadamente se diz que está, para procurar um cidadão cadastrado internacional que estaria refugiado no nosso território, e se a Interpol prendesse o senhor cautelosamente, levava-o para fora do nosso território, ele ia cumprir a pena onde estava, o incidente diplomático não se falaria, mas quem é que, como ontem me perguntavam,
Quem é que institucionaliza? Quem é que justifica tudo isto? O próprio Presidente da República, através do comunicado. Se ele se tivesse feito de morto, como muitas vezes se faz, normalizando as ilegalidades, a coisa, bom, poderia sofrer uma amostra, ele ficava calado, não vinha, não abria as portas do palácio, mas foi o Presidente da República de São Tomé e Príncipe que escancarou as portas com um comunicado que borra a escrita toda. Porquê? Não fala no nome do cidadão, o comunicado é conhecido de todos, vem dizer que existe um cidadão que, depois de ter sido nomeado, vem chegar ao conhecimento da presidência, que este senhor é procurado por crimes internacionais e que exoneraram no dia 4. Isto é o pior que podia ter acontecido de tudo, cabeça perdida. E o presidente Carlos Villanova pôs o lugar dele à disposição. Ele não tem capacidade de subsistir. E porquê? Porque não é verdade. O presidente Carlos Villanova tem que esclarecer quando nomeou, quem é que lhe aconselhou, porque é que o nomeou, porque senão ficam todas as dúvidas. Um mafioso, que é de facto comprovado, eu só estou à espera, para falar melhor, porque eu fui juiz de direito, eu fui magistrado do Ministério Público, eu tenho contactos com elementos do gabinete da Interpol, eu já liguei para lá, mas hoje é domingo e não consegui nenhuma resposta, possivelmente segunda-feira vou obter, porque eu, cidadão são tomense, cidadão português, qualquer cidadão do mundo, tem interesse em saber que existe um mandado de captura internacional. Não é esconder-se como faz o Ministério Público de São Tomé e Príncipe. Qualquer cidadão, a RSTP, pode ligar para o Gabinete Nacional da Interpol e perguntar, existe algo sobre esta pessoa? Diz o nome e eles têm que lhe dizer. Porquê? Porque o mandado de captura internacional é algo de difusão internacional para a procura de criminosos altamente cadastrados. Portanto, a informação é pública. Aliás, se tu entrares hoje, Josimar, na rede da Interpol Internacional, vais lá ver quais são as prioridades das capturas e vais lá ver a cara das pessoas cuja procura é internacionalmente pedida, por crimes de diversa natureza, dos mais graves. Ora, um Presidente da República admite no seu seio e vem com uma desculpa esfarrapada, dizendo que, quando soube, exonerou. Mas um Presidente da República admite ao seu lado, sem fazer a due diligence, sem investigar completamente. E isto é que é de uma infantilidade vir responder com um comunicado, e ainda por cima dizendo, saiu no dia 4, exoneramos no dia 4, mas o homem entrou com passaporte falso, emitido pelo Presidente da República, sem ser passaporte biométrico, houve violação das regras atuais, no nosso território, foi encoberto por pessoal da Casa do Presidente da República, vamos saber quem são, e foi-se esconder na Ilha do Príncipe, onde, segundo começam a dizer, publicam fotografias, não sei se já está preso. Portanto, isto, Josimar, é de uma gravidade extrema e o Carlos Villanova, por tudo quanto tem feito, e que nós já vamos poder falar nisso nos temas a seguir, colocou ele próprio a insustentabilidade do cargo de Presidente da República. Já não falando do alemão, que agora começam a puxar-se e vem com mais cereja. Carlos Villanova, assim como o ex-presidente Silva Carvalho do Supremo Tribunal, não tem lugar para poder estar na presidência da República. Carlos Medo falava em passaporte falso. Por que diz isto? Não sei que elemento tem para caracterizar de falso o passaporte. A caracterização de falso do passaporte tem o seguinte. Hoje, o passaporte são tomense, o passaporte mundial, é um passaporte biométrico. Você vai lá, como já deve ter feito o seu, põe a sua cara, os traços da sua cara e os seus olhos passam ali, põe as suas impressões digitais e o computador imediatamente circula por todo o mundo. Ora, para o senhor não ter sido capturado em viagem, o passaporte tem que ter sido emitido sem os dados biométricos. Por isso é que eu lhe digo que é falso. Por isso é que eu lhe digo que é um passaporte que não obedece às próprias regras atuais, Josimar. Está a perceber a ideia? Já não há passaportes como antigamente você tinha e eu tinha, o professor Miguel Gomes teve, e o arquiteto Liberato e o próprio Hamilton. Não há, esses passaportes acabaram. Porque hoje em dia, em qualquer parte do mundo, Josimar Afonso, é o biométrico, para que você não possa falhar por causa dos terroristas e por causa do Twitter. São Tomé hoje tem bilhete de identidade biométrico, passaporte biométrico. Por isso é que eu digo que é falso. Falso? Alguém tem, isso tudo tem que ser esclarecido. Saber quem emitiu, quem passou. E isso, é por isso que eu digo que é falso, atrevo-me a dizer que é falso, e esses são os elementos que me permitem fundamentar. Obrigado, Carlos Semedo. Miguel Gomes, qual a sua leitura sobre esta situação? A presidência da República, de facto, esteve mal ao nomear alguém
que pende sobre si uma investigação internacional e só depois vir a admiti-lo sem sequer dar também a conhecer desta situação à sociedade e ao povo são-tomense? Precisa ligar o seu som. Não tenho o som ligado. Sim. Miguel Gomes, precisa ligar o som. Agora sim. Eu não queria pública para não ter o acto, mas da presidência, sim, presidente. E eu acho que é grave, é gravíssimo, é verdade, porque só vem mostrar a fragilidade da própria instituição. A presidência da representando o país, tão relevante, mas o conselheiro do presidente tem-se consultado a fazer uma investigação antes, primeiro, para saber o que faz, o que não faz, e tudo isso não se fizeram, mas demonstra que não fizeram. É gravíssimo esta situação. Por isso, eu concordo plenamente com o doutor Canedo, já conheceu, é caladinho e deixa as coisas passar, toma medidas necessárias que resolva a situação, mas depois não vamos com um comunicado mal fizeram isso à pressa, mas vinda reforçar, né, as incompetências, posso dizer, competência que essa presidência está tendo e agir desta maneira, mostrar particular a fragilidade dessa instituição. As pessoas que estão lá, as pessoas que estão à volta do presidente, para mim, não devem. Miguel Gomes, está mesmo difícil ouvi-lo, está com muita interrupção e cortes, não se consegue ouvi-lo com coerência, porque vai havendo alguns cortes. Não sei se terá alguma ligação, talvez a cabo, para fazê-lo diretamente ao computador, ou talvez tentar com dados móveis a partir do telemóvel. Pode ser que resulte melhor a conexão à internet. Vamos fazer um tempo, vamos começar seguindo então ouvindo o Hamilton Vaz. Se conseguir, ou fazemos um tempo e voltamos a tentar a ver se conseguimos ouvi-lo de facto com melhores condições. Hamilton Vaz, como é que vê para esta situação, sendo que, como dizia Carlos Semedo, não é a primeira vez que há uma polêmica ao nível da Presidência da República com a nomeação de seus conselheiros especiais. Como é que vê para esta situação particular? Josimar, o comentário que tenho a fazer sobre essa matéria, apesar de não dispor de todas as informações, é muito claro e preciso. Qualquer cidadão santomense tem que avaliar isto e dizer de forma clara que o presidente Carlos Villanova esteve mal, mas muito mal. É necessário dizer isso sem receio nenhum, porque ele nos representa. Aquele pôs em causa a integridade moral do nosso Estado. E não é só isso, isso me faz até repensar um bocado mais nesse processo da venda da cidadania. Eu vou falar um bocado sobre isso daqui a pouco, sobre a venda da cidadania. Os conselheiros estrangeiros que, nos últimos tempos, têm sido, aparece só na nossa praça, absorvem traficantes, bandidos, criminosos. Esses é que são conselheiros. E eu não sei como é que esses cidadãos chegam, o que faz pensar que há envolvimento das nossas pessoas, dos nossos políticos, numa rede muito pérfida. Numa rede muito pérfida de gentes que estão colados ao crime internacional. Isto toda a gente, independentemente de coloração política,
de sensibilidade alfabeta, por isso aquele partido. Tem que dizer isso, porque a integridade moral do Estado santomense fica em causa. Um indivíduo como esse é assessor do mais alto representante do Estado santomense. Eu estou falando do presidente da República. E o comunicado, permita-me, Josimar, dizer, e o comunicado é muito vago. Eu li o comunicado, é uma coisa muito vaga. E diante disso, mais do que esse simples comunicado, tinha que haver mais alguma ação do Estado a colocar-se do lado dessa investigação, da PJ e coisas do gênero, no sentido de facilitar o processo da apreensão, detenção e levar esse indivíduo à justiça. Por isso, o senhor Josimar, caros internautas que estão a escutar, eu sou daquela pessoa que disse desde a primeira hora que eu discordo com esse processo de venda da nossa cidadania. Vender a nossa cidadania, isso corrói a minha moral, a integridade do cidadão. Estamos a vender cidadania santo-meio. Nós estamos a tornar um nada. Nós estamos a tornar um nada. E quando acontecem coisas dessas, isto é para que o nosso primeiro-ministro, o presidente da República, as entidades políticas possam refletir mais, mas refletir bem. E quando se fala até, indo na linha daquilo que dizia bem pouco tempo o doutor Miguel, o doutor Carlos Chimedo, a questão da biometria nos nossos passaportes biométricos e tal, que dá mais segurança. Eu ouço bastante o Rogério Amado Val falar da eliminação desses espaços biométricos nos nossos passaportes, de forma que ele possa ser emitido sem que houvesse necessidade da pessoa que o titular do passaporte está presente. Quer dizer, nós estamos a tornar o nosso Estado mais vulnerável a todos esses tipos de coisa, como é esse o caso que aconteceu. E eu espero, a esse caso vertente desse cidadão, que as coisas não fiquem aqui apenas por a Interpol veio e prendeu o indivíduo e foi-se embora, porque esse indivíduo não chegou aqui em São Tomé só, ele chegou por intermédias pessoas. E quem são essas pessoas? Nós temos que saber quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas? E como é que ele ascendeu até aquele lugar do assessor? Como é que ele chegou a ser assessor? Há pessoas intermédias que têm que explicar isso, que têm alguma conexão com esse próprio processo. E eu quero dizer, não pense que a Interpol vem cá buscar o indivíduo por um crime dele ter furtado um pão, uma açucarinha, coisa do gênero. A Interpol, se vem cá, se há um mandato de captura internacional, significa dizer que o crime em questão não é um qualquer crime. Daí que as nossas autoridades têm que estar atentas. Eu vou procurar me integrar melhor nesse dossiê, para reunir melhor as informações, para saber como é que esse cidadão chegou cá, ele chegou por via de quem, como é que rapidamente conseguiu ascender ao posto do assessor de quem? Nem assessor da Milton, não assessor do Liberato Muniz, nem assessor do doutor Gomes, assessor do nosso mais alto magistrado da nação. Nós temos que saber isso. Isto há que se explorar bastante. E o nosso Ministério Público, a nossa PJ, tem que, diante disso, começar a investigar antes, investigar no silêncio essas situações. Muito obrigado, Sr. Josimar. Obrigado, Dr. Hamilton Vaz, pelo seu comentário. Vamos ver se agora é possível ouvir Dr. Miguel Gomes. Dr. Miguel Gomes, uma vez mais, se puder repor a sua opinião, porque antes ouvimos-lo com muitos cortes. Muitos cortes. Vou procurar ser o mais sintético possível. Josimar, como eu dizia... Já estamos a ouvir melhor. Para mim, é uma vergonha, é uma grande vergonha. Eu dizia que eu não queria falar do presidente da República, personalizar isso, toda a instituição. Porque antes de nomear pessoas, por que não fazer uma investigação antes? E fazer uma prévia investigação, saber quem é a pessoa, o que fez, o que não fez, depois coisa. Eu até pergunto,
E essa incompetência da parte da Presidência da República surge porque será que há alguns interesses por detrás disso? Há pessoas que querem ganhar com isso, porque nós ouvimos, sabemos que a política em Santo Tomé e Príncipe é o homem negociante, Por isso, vão logo buscar uma pessoa dessas, e não sei o que está por trás, mas o que é verdade é que o país não está posto em primeiro lugar, não há interesse por país. E depois vêm com um comunicado, como disse o doutor Carlos Semedo, um comunicado vergonhoso, que mostra que quem está lá não sabe escrever, não sabe comunicar, e querendo ainda enganar o povo, e vêm mais afundando na desgraça, podemos dizer assim. Portanto, é vergonhoso, é lamentável, e é mesmo para tentarmos denunciar e não ficarmos calados, porque o facto de nós calarmos, nós estamos também a ser cúmplices. Agradeço. Obrigado. Fica agora mais perceptível a sua opinião. Liberato Muniz, como é que vê para esta situação? Que consequências acha que pode e deve haver perante esta situação? Mais uma vez digo que se repete ao nível da Presidência da República e com o mesmo tipo de situação, que é a nomeação de conselheiros especiais do Presidente e do Chefe de Estado. Josimar, eu considero isso triste, vergonhoso, lamentável, sem sentido de Estado e sem o princípio de defesa dos direitos do povo santomense. E eu explico isso por quê. E eu digo já que o presidente Carlos Villanova, assim como disse o Carlos Semedo, o Hamilton Vaz e o Miguel Gomes, esteve simplesmente muito mal. Mas eu digo, ele esteve ainda um pouco mal ainda, por quê? Porque, no meu entender, ele estava proibido de o fazer. Porque desde já 2011 e 2012, quando foi o presidente Pinto da Costa, esqueces que já surgiu problemas desses. E surgiu problemas desde essa altura e foi continuando ao longo dos anos com presidentes da República, primeiros ministros por aí fora. E nós chamamos a atenção N vezes para que a presidência da República, ou a presidência da Assembleia da República, ou do Conselho de Ministros, ou do Primeiro-Ministro, fizesse a investigação devida antes de nomear, seja qual fosse o conselheiro especial. E não se pode admitir que, depois desses anos todos, depois de tudo quanto aconteceu, depois de nós falarmos tão fortemente sobre os problemas que poderiam vir a trazer a venda da cidadania, porque o país não está suficientemente preparado para investigar antes de atribuir a cidadania a essas pessoas, vir a acontecer o que está a acontecer agora é simplesmente lamentável, mas mais do que lamentável, tem que ser rigorosamente investigado e responsabilizado as pessoas. Porque não se pode admitir que, em pleno século XXI, com tantas tecnologias que hoje existem, com tantos contatos mundiais que hoje existem, São Tomé e Príncipe, um país pequeno, na sua presidência da República, no mais alto magistrado da nação, não se tenha tido a devida cautela de verificar e ver quem efetivamente nós estamos a nomear. Meus senhores, eu julgo que, como disse o Hamilton, ou há interesses ocultos e as pessoas têm que ser investigadas e responsabilizadas, ou então eu julgo que o nosso país está a atingir o pico da profundidade escura, que eu não sei como é que nós haveremos de sair de lá. É que todos os dias ouvimos uma coisa má. Todos os dias há algo que acontece que não é compatível com os dias de hoje. Todos os dias acontecem coisas que não privilegiam um país pequeno de 210 mil habitantes que quer viver sossegado. Então, eu julgo que o presidente Villanova esteve mal. Há que investigar rigorosamente ao fundo e trazer... Porque isso é o seguinte, Josimar, é que se nós não responsabilizarmos as pessoas que vêm fazendo isso, e a razão porquê, nós no futuro teremos ainda algo pior. Porque o que tem acontecido é que dia após dia nós temos tido maus exemplos em São Tomé e Príncipe. Meus senhores, nós não podemos ter tomado independência para cairmos nesta pouca vergonha que nós estamos a entrar. Eu espero que o Presidente da República
nos explique bem o que está a acontecer, mas mais do que o Presidente da República explicar, eu espero que o Ministério Público e os tribunais ajudem a esclarecer o que efetivamente aconteceu para que nós tivéssemos novamente mais um conselheiro especial dessa estirpe procurado pela Interpol. Porque, como diz, e bem, quando a Interpol está em encalço de alguém, então é algo muito grave. E se nós não conseguimos ver, então estamos mesmo muito cegos e incipientes e é grave. Liberato Muniz e todos, muito rapidamente, queria também já agora ver a vossa percepção sobre esta situação, esta nomeação de conselheiros especiais, sobretudo este recurso a figuras estrangeiras que depois recebem nacionalidade, passaporte são tomense para exercerem este cargo. Esta é mesmo uma situação necessária. O Presidente da República precisa mesmo de ter conselheiros estrangeiros e ainda mais face a esta prova que se tem dado de incapacidade de averiguar a idoneidade destas pessoas. É mesmo uma prática que deve continuar ao nível do nosso país ou é a altura de facto, pôr um travão nisso e recorrer a pessoas, se calhar, com mais credibilidade, nacionais ou talvez de países mais próximos e conhecidos para assessorar e aconselhar o chefe de Estado? Eu entendo que nós vamos precisar sempre de ter apoio de pessoas que melhor entendem de certa matéria do que nós. Mas eu, como alguém que está à frente de uma universidade e que conheço, por exemplo, os professores que nós temos em São Tomé e Príncipe, tanto na pública como na Lusíada, gente com grande competência. Eu, como quem conhece tanta gente fora do país, santomente, com tanta competência, eu, como alguém que reconheço que nós temos embaixadores hoje muito bem colocados em várias partes do mundo, eu entendo que, ao termos que encontrar um conselheiro especial, ele tem que ser verdadeiramente especial, porque senão nós temos que recorrer àquilo que nós temos, e temos muito boa gente com muito grande competência. Agora, qual é o meu problema? E é isso que eu julgo que ninguém consegue ver, ou não querem ver. É que os conselheiros especiais em São Tomé e Príncipe, de uma forma genérica, surgem nas épocas das campanhas, surgem nas proximidades das eleições. E isto é grave. Isto é grave. E é preciso acabarmos de uma vez com isso. Não se pode estar desenfreadamente sempre à procura de dinheiro para as eleições, à procura de condições para... Não. Nós temos que gerir aquilo que nós temos. E eu digo sempre, se todos os recursos que nós temos em São Tomé e Príncipe estivessem dentro do cofre do Estado, eu julgo que São Tomé e Príncipe seria um país forte, não andava muito de certeza, mas andava o suficiente para podermos crescer. O problema é que há muita desorganização organizada dentro do país, de forma propositada, para que cada um possa resolver o seu problema. Obrigado, Liberato Muniz. Deixa eu ouvir também Carlos Semedo sobre isso. Qual a sua opinião? Muito rapidamente, digo-lhe o seguinte, Josimar. O Presidente da República tem um direito pessoal, como o Primeiro-Ministro tem, como o Presidente da Assembleia Nacional tem, de escolher, segundo o seu livre critério, os conselheiros especiais. São pessoas fora da orgânica do Estado, porque o Presidente da República tem no seu gabinete assessores para a imprensa, para a solidariedade social, para a comunicação, para a economia, e pode ter um grupo de assessores que são funcionários do gabinete do Presidente. O conselheiro especial é uma personalidade que, pelas suas qualidades de formação, de idoneidade ou de expertise em determinada matéria, e por ser pessoa muito próxima do Presidente da República, que é a escolha individual, ninguém mais interfere na escolha do Presidente da República, é uma escolha pessoal. Por isso é que, como diz rapidamente Liberato, por exemplo, eu fui nomeado conselheiro especial do Presidente da República e fui muito incômodo nos pareceres que dei e nas opiniões que dei. Muito incômodo. E o que é que consta do decreto presidencial? Sem despesas para o Estado São Tomense. Eu não ganhava um centavo. Também não tinha dinheiro para dar. Tinha a minha expertise em direito e em matérias internacionais. Ora, quando se vem dizer que há uma escolha internacional, concordo com o Liberato que há pessoas altamente capacitadas, professores universitários, juristas, embaixadores,
na diáspora, capazes de se aproximar do Presidente da República com um critério de independência, de maneira a poder dizer: Vossa Excelência não pode fazer isto por estas razões. Portanto, é extremamente perigoso quando, de facto, se diz que se vai constatar uma personalidade independente. É claro, meu caro Josimar, o Presidente Carlos Villanova podia pedir ao Marco Rubio, ou ao falecido Henry Kissinger, ou uma grande personalidade, ou um primeiro-ministro, um ex-primeiro-ministro, ou o bastonário de uma ordem dos advogados portugueses: eu só quero ser meu conselheiro especial. Mas ele tem o professor Miguel, tem o arquiteto Liberado, até podia ter o Carlos Semedo, tem o Hamilton, que de certeza que nunca iriam mostrar a cor partidária e dizer-lhe é isto. Mas porquê é que foi buscar um indivíduo, e ainda por cima, Josimar, altamente conotado com o tráfico e com criminosos? Isso não pode ser ignorado. Ele escolheu porque quis escolher. Portanto, há uma distinção, que o Hamilton falava em assessores, em assessores, o Josimar tentou corrigir, mas o Hamilton não ouviu, é conselheiro especial. Assessor é um elemento do quadro. Conselheiro especial é um indivíduo livre. Portanto, Josimar pode ter os que quiser, para a área internacional, para a área económica, até pode ter um assessor para saber se ele tem a gravata vermelha, até pode ter um assessor para lhe dizer: olha, você não pode dizer ao Josimar Afonso o que diz, você está a cortar a liberdade de imprensa. Você não pode dizer o que diz porque não é constitucional. Portanto, pode ter um assessor para isto, um assessor para a imagem. Portanto, fica clara esta questão. Já ficou clara a minha posição. Também aqui corroborando com a opinião do Liberato Muniz, que é preciso maior controle nesta questão. Hamilton Vaz, quero dar também o seu parecer. É mesmo necessário continuar a recorrer-se a estes indivíduos de outras nacionalidades e, sobretudo, quando não se consegue fazer a devida investigação sobre a sua idoneidade? Primeiro, eu subscrevo o que disse o Dr. Liberato, o arquiteto, o que disse o Dr. Carlos Semedo relativamente a essa matéria. Mas uma coisa falou bem o poder discricionário do Presidente da República ter N conselheiros que ele queira. Mas é uma estrutura que nós temos que também analisar quando justifica, sim, faz sentido. Ter apenas um conselheiro para beneficiar do passaporte diplomático e depois, logo de obter isso, sair daqui com alguns agrimãs, vai saber da sua vida, tratar de negócios e não para tratar assuntos do país, esses tipos de conselheiros não nos interessam. Porque é necessário nós percebermos o que efetivamente, qual é a vantagem, o que esses conselheiros fazem para o país efetivamente. Eles aconselham o Presidente da República em que o caso vertente desse conselheiro que nesse momento tem mandato de captura. Qual é a vantagem da indicação? Aliás, eu nem sei há quanto tempo o senhor exerce essa função e tem estado ao lado do Presidente da República. O que já contribuiu até agora? Por isso, Josimar, é efetivamente uma prerrogativa do Presidente da República. Nós já tivemos também primeiro-ministro, até conselheiro para a estética, para saber que casaco ele põe, a indumentária e coisa do gênero. Quando nós temos, foi-se buscar até estrangeiro para isso. Nós já tivemos o primeiro-ministro do 18º governo com o conselheiro indiano, que esteve cá, teve acesso a nossas informações bastante sensíveis e desapareceu daqui. É necessário nós disciplinarmos esse processo de ser conselheiro, sobretudo, quando, inclusive, brigam com nossas informações sensíveis, informações da nação. Nós temos que ter cuidado. Temos informações do nosso sistema financeiro, Banco Central, tudo isso. Nós temos conselheiro que levou tudo e desapareceu. Agora, por isso, não está em causa a necessidade ou não do presidente precisar disso. Ele não domina toda a área efetivamente. Disse bem o arquiteto Liberato. Nós temos gente com valências que pode aconselhar muito bem o Presidente da República. Ele tinha escolhido há bem pouco tempo conselheiro para estar no Conselho de Estado, não sei o quê. E quando as pessoas discordam, já há um problema e etc. É necessário, sim, mas essa função tem que justificar. Não só para receber a benesse do Estado. A questão da transparência também neste processo, não sei até que ponto
dever-se-ia exigir ou legislar para que este processo fosse de facto mais transparente e estar talvez num site a lista das pessoas que são de facto conselheiros do Presidente da República, quando é que são nomeados, quando é que são exonerados, de onde vêm? Acha que isso deveria ser uma exigência ou deve-se manter? Josimar, quanto a isso não é necessário dizer, eu estou plenamente do seu lado. Tem que haver disciplina, tem que haver transparência. Os santomenses precisam saber quem são esses conselheiros. Hoje em dia, com a tecnologia de informação, vai se investigar para saber mais sobre a pessoa dessas individualidades e etc. Por isso que Josimar é pacífico. Isto é pacífico e é com sigilo no mínimo. No mínimo. Tem que haver regras, tem que haver critérios para a designação dessas pessoas. Nós temos que também saber essas pessoas, qual é a contrapartida. Por que essas pessoas querem tanto ser conselheiros do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do Presidente da Assembleia, etc. O que querem ser? É por simples questões porque eu não vejo vantagem ainda para o país nessas matérias desses conselheiros. Eu não vejo nada. Eu, honestamente, como cidadão atento que estou cá, eu não sei qual é o contributo que esses conselheiros estrangeiros, dos presidentes da República, do primeiro-ministro, trouxe para o país. Para o país, não vejo nada. Agora, se são conselheiros para seus negócios pessoais, isto tem que estar claro. O cidadão tem que saber. O cidadão tem que saber. Se eu me mise-en-scène só de ter um conselheiro para... Obrigado, Hamilton Vaz. Ficamos também sem conexão com o Hamilton Vaz, mas vamos seguir para uma última escutação e a tentar ouvir agora Miguel Gomes, mas também, precisamente neste momento, está com alguma dificuldade de internet. Não sei se consegue ouvir-nos. Miguel Gomes? Sim, eu estou a ouvir-vos, estou também ligado. Estão a ouvir-me? Sim, conseguimos ouvi-lo, conseguimos sim. Eu concordo plenamente com tudo aquilo que disseram, plenamente de acordo. Que é necessário ter, sim, um conselheiro, mas não tem que ser necessariamente um estrangeiro. Parece que o que é Santo Tomé não vale. Há muita gente formada, tanto em Santo Tomé como fora da diáspora. As instituições do governo podiam aproveitar os santomenses que estão aqui, amam o país, e que querem o bem do país para conciliar. E não ir escolher um estrangeiro, eu acho que há sempre algo por detrás disso, há sempre um interesse por detrás que nós não vemos. Então é preciso, é necessário sim, mas é preciso ter na escolha. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.